Graças e paz, irmãos. Amém? Vocês estão felizes? Está ao vivo ali? Olá, você. Não está ao vivo, não? Ah, não? Então, tchau, você. É brincadeira, eu sei que não está ao vivo, eu sei que vocês estão só gravando aí. Se duvidar, não está gravando é nada ali, é só para... Você viu o pessoal do louvor como estava? Vieram com a melhor roupa, né? Eu vim com a melhor gravata, né? Mas toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E só reforçando o que Gabriel falou... Você já chegou na casa de alguém para chamar e bateu na porta assim, só uma vez e esperou? Ninguém faz isso. Né? Quando você chega na porta, o que você faz? Não é isso? Ninguém é doido de chegar na casa do vizinho e... Isso aí não vai nem despertá-lo. Mas quando você chega e faz... Aí chama a atenção dele. Foi assim que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Ele não disse só uma vez, batei e abri-se-vos a porta. Ele falou, batei, batei e se abrirá a porta. Então venha de madrugada bater na porta do coração do Senhor para você ser atendido nas suas necessidades. Amém? Quem está com calor aí? Tem sorvete na cantina hoje? Puxa vida, perdemos uma grande oportunidade, né? Perdemos uma grande oportunidade. Aí eles compram 2 caixas de sorvete de 10 litros para domingo que vem e vem o frio. Aí está frio, né? Mas tá bom, Deus seja louvado. É muito bom estar aqui. Domingo passado à noite nós não estivemos. Eu estive ministrando lá na Igreja Batista do Jardim Vera Cruz, do outro lado. Aqui, né? Nix me levou lá, foi o meu piloto guia, né? Mateus, meu sobrinho que está ali. Mas ficamos sabendo que o culto foi uma bênção, que houve salvação para a glória do Senhor, e isso que nos deixa alegre no Senhor. Eu quero falar sobre algo que o mundo está prestes a comemorar, principalmente o mundo cristão, que é a morte de Cristo, sua ressurreição. Nós estamos chegando aí, como Gabriel mesmo já disse, dia 1º de abril, que é o dia, comemorado o dia da Páscoa, a ressurreição de Cristo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a morte de Cristo, porque a morte de Cristo, ele é um assunto que interessa a todo ser humano, indiferente do seu credo, indiferente da tua religião, interessa até os cientistas, interessa a ciência, os sábios, interessa até aqueles que não acreditam em Deus. E olha só que interessante, quando nós falamos da morte de Cristo, nós precisamos entender que a morte de Cristo, ela está resumida de 4 formas. A primeira forma que ela está resumida é a morte de Cristo de forma natural. Não natural como aquela pessoa velhinha que morreu. Morreu de quê? Morreu de nada, morte morrida, morreu naturalmente, não houve nada que tivesse tirado a vida dele. Mas quando eu falo de morte natural, eu quero dizer que a morte de Cristo foi uma morte real. E essa é uma das formas pela qual ela é conhecida. Cristo de fato morreu. E morreu mesmo, até porque ele foi sepultado, e ele ficou sepultado durante 3 dias e depois ressuscitou. E essa é a primeira forma que nós entendemos a respeito da morte de Cristo. A segunda forma é a forma não natural. Ué, como assim, pastor? Primeiro tu diz que a morte de Cristo é uma forma natural, foi uma morte natural, verdadeira, que de fato aconteceu. Agora tu me diz que ela foi não natural. Sim, porque o não natural aqui no sentido de que foi uma morte anormal. Por que uma morte anormal? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é... Mas ele não tinha pecado, então por que ele morreu? A Bíblia fala que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e assim todos pecaram, logo morreram. Então, peraí, mas se Cristo não pecou, então por que ele morreu? Então a sua morte foi uma morte anormal, porque ele não pecou. A própria palavra de Deus, em várias passagens, vai dizer, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, vai dizer que ele não cometeu pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz que ele não se contaminou com o pecado. Assim como 1 João, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que nele não se achava, nele não tinha pecado. E mais um texto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer que Jesus não conheceu o pecado. Então, a sua morte foi uma morte anormal. Alguém que morreu que não cometeu pecado. Porque se o salário do pecado é a morte, e se todos nós pecamos um dia, temos que morrer, como pode aquele que não cometeu pecado, então, ter que morrer? A terceira forma de morte, da morte de Cristo, que nos chama a atenção, é que foi uma morte pré-natural. Por que pré-natural? Porque ela já estava predestinada desde o passado. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, ele já estava pré-fixado que ele haveria de morrer. Então, a sua morte foi uma morte pré-natural.
E o quarto sentido, o quarto sentido da morte de Cristo que mais chama a atenção de todos é que foi uma morte sobrenatural. Diferente de todas as mortes. Afinal, aliás, a vida de Cristo foi diferente de tudo. Desde quando ele nasceu, um nascimento completamente diferente, a sua vida foi uma vida completamente diferente. A sua morte não deveria, então, ser diferente, até porque em João 10, versículo 17, ele diz assim: ninguém pode tirar a minha vida, eu vou-la dou. Eu é que entregarei a minha vida e depois tomarei de volta. Então, a sua morte foi uma morte sobrenatural. Onde eu quero chegar? Nós precisamos entender que diante de tudo isso, o mundo fica perplexo a entender, as religiões, as outras religiões, aqueles que não se dizem cristãos, ficam perplexos. Muitos reconhecem ele, mas não querem reconhecer ele como Deus, querem reconhecer como um grande profeta, mas que grande profeta é esse que não pecou, que veio ao mundo, ressuscitou e foi visto por mais de 400 homens depois de ressuscitado. Foi visto por todos os seus discípulos, por toda a comunidade cristã que estava nascendo ali, e por mais de 400 homens. Ficou depois da sua ressurreição 40 dias na terra e foi visto por muitos, como a própria palavra de Deus fala. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para os irmãos que vai começar hoje, mas não vai terminar hoje. Vai começar hoje e vai terminar no culto de Páscoa, no domingo de Páscoa à noite. Porque é uma mensagem um pouco longa. Eu quero falar nessa noite sobre os 7 brados que Cristo deu na cruz. E hoje nós vamos falar somente de 3 dele por causa do nosso tempo. O primeiro brado que Cristo deu na cruz, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, somente a parte A do versículo diz assim: Jesus estava ali, já na cruz, então ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O primeiro brado de Cristo na cruz é uma palavra de perdão. O ser humano agora demonstra que está completamente arruinado pelo pecado, pela maldade, porque chega a ponto de crucificar um homem justo. A raça humana não poderia chegar a um estágio pior do que naquele momento. Até porque a palavra de Deus diz que a Jesus o mundo foi feito por ele. Mas como pode? O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Como podem o homem Jesus, aquele que ofereceu amor por onde quer que ele passava, não foi desejado? A palavra de Deus diz que de forma alguma ele foi desejado. O homem que quando nasceu, não teve direito nem a um quarto numa hospedaria, não tinha lugar para nascer, nasceu no meio das bestas do campo, dos animais, e isso já predizia o que seria a sua vida de sofrimento. O homem de que quando era bebê, com em média de 2 anos, o maior líder da nação decide matá-lo. E ele teve que fugir com sua mãe para o Egito, viver numa terra distante. O Egito, lembra do Egito? O sofrimento do Egito. E vai aquela família de volta para o Egito, até que aquele líder, até que aquele nacionalista, até que aquele político, aquele chefe de Estado morresse. O homem que só ofereceu amor. O homem que resolveu o problema de todos aqueles que vieram diante de si. Agora sim a humanidade chega ao seu pior estágio. Decidem crucificá-lo. E lá está ele pendurado naquele madeiro. Lá está Jesus crucificado. Lá está Jesus com os pregos nas suas mãos, com os cravos nos seus pés, com uma coroa de espinho na sua cabeça, sofrendo. E em silêncio, porque a palavra de Deus diz que como ovelha, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Mas naquele exato momento do seu sofrimento, os seus lábios começam a mexer. Ué! E para curiosidade de todo, de repente chama atenção, aquele que desde o momento em que sofreu, desde o momento em que foi preso, não deu uma palavra. Agora seus lábios começam a mexer, e talvez alguns ali estivessem falando: será que ele está pedindo piedade para os seus algozes? Será que ele está pedindo misericórdia para aqueles que prenderam ele na cruz, que crucificou, que bateram nele? Será que é isso que ele está falando? Ou talvez outros estivessem dizendo: será que ele está
jogando uma maldição contra os seus inimigos, contra aqueles que estão lhe fazendo mal. Não, nem uma coisa nem outra. Jesus, naquele momento de sofrimento, quando ele poderia sim, talvez se fosse um de nós, estaríamos tomando essas atitudes, ele estava orando. Era orando ao Pai que ele estava fazendo naquele momento. E olha só que interessante, o ministério público de Cristo começa quando ele é batizado. Assim que ele é batizado, a palavra de Deus diz que ele ora ao Pai e desce o Espírito Santo sobre ele. O seu ministério começa em oração. Agora, no momento da sua morte, ele entendia que o seu ministério tinha que terminar também com oração. E aí é uma grande lição para você, crente do século 21. Não existe vida cristã sem oração. O mestre dos mestres começou sua vida pública em oração e estava prestes a terminar em oração. Uma outra coisa que nos chama a atenção nessa figura, nós temos uma cruz ali vazia, e glória a Deus, amém? Ela está vazia porque ele ressuscitou. Mas tenta imaginar agora o seu Jesus crucificado, ainda com vida, pendurado no madeiro. As suas mãos estão cravadas de um lado a outro, pregadas e os seus pés cravados. As suas mãos não poderiam mais, naquele momento, tocar no enfermo, como ele tinha o costume de fazer, tocar e a pessoa ser curada. Ele não poderia mais acariciar uma criança e dizer, deixai vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Ele não poderia mais acariciar aquele pecador, levantar aquele que estava prostrado. Os seus pés não poderiam mais, porque estavam pregados na cruz, estavam cravados na cruz, não poderia mais caminhar para uma aldeia, para ir libertar o cativo e oprimido do diabo. Ele não podia mais fazer aquilo, ele estava preso numa cruz. Ele não poderia nem mesmo, através daquele momento que ele estava vivendo, trazer um novo ensinamento para os seus discípulos, que a palavra de Deus diz que no momento em que ele foi preso, todos os seus discípulos fugiram, ninguém quis ficar. O que ele poderia fazer? Estava preso numa cruz. Mas existia uma coisa que a cruz não podia impedi-lo de fazer, e era orar ao Pai. E ele então decide orar ao Pai. E essa é uma segunda grande lição que eu quero transmitir para você nessa noite. Nada, nenhuma dificuldade na sua vida. Eu tenho certeza que ninguém vai ser pendurado numa cruz. Nenhuma dificuldade, nenhum desemprego, nenhuma situação difícil, um casamento quase perdido. Nada, uma enfermidade, nada pode impedi-lo de orar. Jesus, ele tinha todos os adjetivos para não orar naquele momento de sofrimento, de dor. Mas ele decide orar não pedindo misericórdia ao Senhor, mas pedindo perdão por aqueles que estavam lhe fazendo mal. Olha que cena interessante. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Olha só que interessante, ao longo da vida de Jesus, ele nunca tinha feito uma oração como essa. Ele nunca tinha dito, Pai, perdoa-lhes. Ele nunca tinha pedido isso ao Senhor. Por quê? Porque ele mesmo é quem perdoava. E nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, quando aqueles amigos levaram aquele paralítico lá, que não tinha lugar para chegar até perto de Jesus, destelharam a casa e desceram aquele paralítico. A primeira palavra que Jesus Cristo fala para ele é, os seus pecados estão perdoados. Um outro exemplo é quando aquela mulher que lavou os seus pés com suas lágrimas, ele olha para ela e fala, os seus pecados estão perdoados. Porque agora então ele mesmo não perdoa aqueles que estão lhe crucificando. Porque agora mesmo ele não chega até eles e fala, olha, eu perdoo vocês por tudo isso. Não, ele não podia fazer isso. Porque a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 6, o próprio Cristo diz, o Filho do Homem tem na terra, autoridade para perdoar pecados. Mas ele não estava mais na terra, ele estava pendurado no madeiro. Ele não estava mais na terra. Em João capítulo 12, versículo 32, ele também disse, quando eu for levantado da terra, atrairei a atenção de muitos. Ele estava pendurado no madeiro. Ele não tinha mais autoridade divina para perdoar pecados. Agora ali ele não podia reputar assim nenhuma autoridade divina para perdoar pecados. Então ele tinha que clamar ao Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não só pede perdão por aqueles que o crucificam, mas ainda diz, exime eles da culpa dizendo, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não são culpados disso. Se eles tivessem certeza que eu sou o Messias, eles não me crucificariam. Aliás, aqueles que me seguem, os meus seguidores, estão chorando o meu sofrimento. Jesus, ele conseguia entender a cegueira do homem, ele conseguia entender que aqueles que estavam crucificando estavam cegos espiritualmente. Pai, perdoa-lhes.
Não cabia mais a ele perdoar pecados. Ele já havia se retirado da terra, ele estava suspenso no madeiro. Ele estava agora recebendo a maldição minha e tua, dos meus pecados e dos teus pecados. Ele estava ali agora pagando o preço. 2018 anos depois dos nossos pecados. De hoje, de ontem e de amanhã. Mas todas as vezes que você peca por querer, porque você quer pecar, você está encravando ele na cruz de novo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O primeiro brado de Cristo na cruz foi perdão. E eu quero falar para você que é crente nessa noite. Tem muitas vidas derrotadas de cristãos porque não sabem perdoar. Porque não perdoam aqueles que ofendem. Porque estão magoados com alguma atitude. Porque alguém falou alguma coisa e é o suficiente para tirar a minha paz. Olha só, aquele estava sendo morto pelas mãos daqueles homens. Ele foi divino em perdoar as pessoas. Que eles são maravilhosos e você ainda não pode perdoar. E essa palavra, esse primeiro brado é para você que é crente. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele dizia aquilo, o perdão dele estava chegando até nós, está chegando a você nessa noite. O perdão do Senhor está vindo sobre sua vida. O perdão do Senhor está vindo sobre você que ainda é escravo do pecado. A você que não consegue se libertar desse mal. A você que pede perdão para Ele todo dia, mas amanhã você vai cair de novo no mesmo pecado, porque infelizmente você ainda é escravo do pecado. Mas o perdão dele é para você também. O segundo brado na cruz, e eu convido você, ainda nesse capítulo 23, versículo 42 e 43. O segundo brado na cruz foi uma palavra de salvação. Versículo 42 desse mesmo capítulo 23 de Lucas. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então lhe disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só que interessante. O segundo brado de Cristo na cruz é uma palavra de salvação. Olha só que interessante. Não foi por acaso que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Não foi por acaso. Não foi o acaso da humanidade que fez com que ele fosse crucificado entre dois ladrões, não. 700 anos antes, o profeta Isaías já tinha profetizado que ele seria contado entre os transgressores. E agora está se cumprindo. 700 anos depois dessa profecia está se cumprindo, ele sendo contado entre os transgressores. E é interessante dizer também, esse é o primeiro ponto, porque não foi o acaso. O segundo ponto é que o Filho de Deus, e ele mesmo dizia: eu e o Pai somos um. Então se ele e o Pai eram um, no Monte Sinai, lá atrás, quando Moisés estava recebendo as tábuas dos mandamentos, a lei do mandamento, escrito por Deus, o Senhor Jesus estava junto, entregando a lei aos homens. Então era certo que no momento da sua morte, ele estivesse sendo crucificado entre dois homens que não respeitavam lei, que não tinham lei para si. Não respeitavam nem a lei dos homens e nem a lei de Deus. Era certo que aquele que nasceu entre os animais, as bestas dos campos, fosse morto entre a escória da sociedade. Que há de lucro nisso? Humilhado, escarnecido e machucado. Mas em si, ele ainda tinha amor para salvar. Ele ainda tinha amor para salvar quando aqueles dois ladrões, um em cada lado seu, quando um decide clamar por misericórdia, quando olha para ele e vê que nenhum mal havia feito, que de fato ele era o Filho de Deus, porque aquele homem não estava somente vendo que ele era inocente, senão ele falaria assim: ele é inocente, ele não fez nada. Mas não, ele reconhece a deidade do Senhor, ele reconhece a messianidade de Cristo e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que tu tens um reino, eu sei que tu és rei, e quando entrares lá, lembra de mim. Esses dois homens, esses dois ladrões representam algo na sociedade hoje. O primeiro deles representa aquele grupo de pessoas que vai no embalo do mundão aí. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, assim como Marcos, que enquanto Jesus estava sendo crucificado, enquanto ele estava sofrendo lá, os escribas, os fariseus, os doutores da lei da época olhavam para ele e falavam assim: tu não és o Filho de Deus? Salva-te a ti agora mesmo. Ué, não é tu o Salvador? Tu não é o Messias? Então ordena aos teus anjos que te tirem daí.
Então esse primeiro ladrão, ele representa esse grupo de pessoas, porque em Lucas capítulo 23, eu marquei aqui, versículo 39, ele vai dizer: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Existem dois grupos de pessoas em toda a face da terra: aqueles que são igual a esse primeiro ladrão, aqueles que vão no embalo do mundo, que chacoteiam, que zombam, que riem e que dizem não ao Senhor. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Aquele que vai no embalo. Se o mundo vira as costas para o Senhor, então eu também viro as costas para o Senhor. Se o mundo está zombando do Senhor, então eu também zombo do Senhor. Se o mundo vive na prática do pecado, então eu também vivo na prática do pecado. E esse primeiro ladrão representa esse grupo de pessoas hoje, no nosso tempo. Hoje. Que grupo de pessoa você é? Do primeiro? O segundo ladrão não, ele é representado pelo grupo de pessoas. Aliás, ele representa, e nós queremos imaginar isso, aqueles que não seguem o que o mundo dita. Aqueles que reconhecem a santidade de Cristo e falam: eu mereço estar aqui, mas tu não mereces. Era para mim essa sua cruz de fato. Tu está sofrendo muito mais que nós. Ele reconhece que Jesus está pagando um preço que não é dele. Ele reconhece Cristo como Senhor. E esse é o segundo ladrão. Representa exatamente quem? Você, que já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Representa a igreja do Senhor. Representa os convertidos verdadeiramente ao Senhor. Aqueles que vencem o pecado todo dia. Que todo dia o pecado está à sua porta, mas ele diz: não, por amar ao meu Deus. Eu sei o quanto custou o preço. Eu sei como meu mestre sofreu naquela cruz. E eu te digo, pecado, não. Não mais na minha vida. E esse segundo ladrão representa esse grupo de pessoas. E eu pergunto para você: qual desses grupos você faz parte? Aquele que é escravizado pelo pecado e que segue as regras que o mundo dita? Tudo pode, então tudo faço. Logo tudo faço. É careta ser cristão. É fanatismo. É maluco, crente. Escarnecer, zombar de crente. Zombam até de Deus, quanto mais de crente. Ou você é daquele grupo que reconhece que Ele pagou o seu preço e fala: não mais pecado, bata-te em retirada. Resistir ao Satanás, ele fugirá de vós. Não adianta Satanás me oferecer um banquete diante de mim. Eu vou resistir. Suma daqui. Porque eu amo meu Senhor. Eu sei o que Ele pagou na cruz por mim. Qual grupo você pertence, meu irmão? Qual grupo nós pertencemos? Eu falo para você, amado visitante, crente em Jesus Cristo, você que está aqui, que veio hoje aqui, você crente que estava em casa, quer saber de uma coisa? Não tem nada para me fazer. Ih, rapaz, o Faustão tá chato demais, hoje eu vou para a igreja. Ah, não tenho o que fazer, eu vou ocupar meu tempo. Eu quero dizer para você, o preço da cruz está na sua conta também. Está na conta de cada um de nós o preço da cruz. Mas aqueles que nasceram de novo já não devem mais nada. A palavra de Deus diz em Colossenses que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Contra nós que já o recebemos, que já nos prostramos diante dele e falamos: obrigado, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. O terceiro brado de Cristo na cruz está em João capítulo 19. Versículo 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 e 26. Vamos ler primeiro o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, somente a parte A do versículo. E junto à cruz estava sua mãe. A terceira palavra de afeição de Cristo na cruz foi uma palavra de afeição, de afeto, de carinho por alguém especial na sua vida. O texto fala: e junto da cruz estava sua mãe. Maria, sua mãe, ela estava familiarizada já com o sofrimento, e nós já falamos aqui, desde o nascimento do seu filho, desde a perseguição de Herodes. Imagine como que era o coração daquela mãe, ver o seu filho sendo desprezado pelos religiosos, porque quando ele se dizia filho de Deus, ele era desprezado pelos religiosos, pelas autoridades religiosas da nação, ele era desprezado. Imagina como ficava o coração daquela mãe em ver que toda aquela nação, todas aquelas pessoas odiavam e perseguiam ao seu filho. Imagina o coração daquela mãe. Então ela já estava familiarizada com o sofrimento,
O texto fala, e Maria estava ao pé da cruz. O texto fala, e junto da cruz estava sua mãe. Ela estava ali, e a terceira palavra de Cristo, das 7 que ele fala, crucificado, era uma palavra de afeição. E é interessante que ela está sofrendo agora. Uma profecia que lhe foi dada por Simeão, quando ela levou o menino, juntamente com José, seu esposo, para apresentá-lo no templo. E Simeão, um homem temente a Deus, um Senhor que estava querendo ver aquele momento, quando ele vê Jesus Cristo, ele fica feliz, e ele começa a dizer palavras de gratidão ao Senhor, dizendo, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias que haveria de vir. Mas ele também lança uma profecia contra a vida dela e diz assim, uma espada, dizendo a Maria, te traspassará a alma. Ele diz a Maria, uma espada te traspassará a alma. E quando ele profetiza isso, agora Maria ali aos pés da cruz, Maria ali olhando o sofrimento do seu filho, ela sente essa espada traspassando a sua alma. Ela sente a dor de uma mãe que desde quando recebeu a notícia do anjo dizendo, salve agraciada, o Senhor é contigo, porque de ti será gerado aquele que salvará a humanidade. Desde quando ela recebeu essa missão, ela saberia que teria que sepultá-lo. Imagina você que é mãe, gerar um filho, ter um filho sabendo que os seus anos estão contados e que você ainda em vida verá o seu sofrimento. Imagina o sofrimento daquela mãe, mas Cristo, ele não poderia desprezar o amor por aquela mulher. Em primeiro lugar, é importante dizer que Maria vivia sozinha, ela já era viúva e nenhum dos seus filhos vivia mais com ela. Jesus é quem era o seu companheiro. Em primeiro lugar, porque nenhum dos seus irmãos reconheciam ele como Messias. E se Jesus Cristo tinha naquela ocasião 33 anos, os seus irmãos estavam ali mais ou menos dentro dessa mesma idade. Então a maioria deles, todos eles já eram casados, cada um já tinha tomado o rumo da sua vida. Mas Jesus Cristo, terceiro brado na cruz foi de afeição. Ele não poderia simplesmente morrer e deixar sua mãe, aquela mulher que lhe criou como mãe nessa terra, desprezada. Então ele olha para ela e diz, João capítulo 25, 19, versículo 26. Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Porque do lado dela estava João, o discípulo amado, o discípulo do amor, aquele que Jesus mais amou. E Jesus mais amou ele porque ele era o mais novo de todos. De acordo com os teólogos, de acordo com Flávio José, um teólogo que viveu 80 anos depois de Cristo e que escreveu toda a história, um judeu não convertido, os discípulos dele eram todos mais novos que ele. Jesus Cristo morreu então com 33 anos, então todos eles eram mais novos que eles. E João era possivelmente um adolescente de 14, 15 anos. Por isso que Jesus entregou tanto amor para ele, porque ele ainda era um adolescente. O discípulo que mais amou estava ali ao pé da cruz. E ele olha então para a mulher e fala, para sua mãe e fala, mulher, aí está a sua mãe. E aqui agora também vem uma outra palavra interessante de se dizer. Ao longo dos 4 evangelhos, onde conta a história de Cristo, em nenhuma delas você vê Jesus se dirigindo a Maria como sua mãe. Em todas elas ele se dirige a ela como, mulher, que tenho eu contigo. Mulher, aí está o seu filho. Mulher, não é chegada a minha hora. Ué, mas por que ele tratava Maria como mulher? Porque sendo Deus onisciente e prevendo os anos que viriam, os anos futuros que viriam e o altar da mariolatria que se faria em nome da sua mãe, ele não ousou chamá-la de mãe, para que essa seita maldita não declarasse que ela é mãe de Deus. Então você pode vasculhar em qualquer Bíblia, em nenhuma delas você vai ver Jesus mencionando Maria como mãe, sempre tratando ela como mulher. Porque sendo Deus onisciente, Deus que está presente em todos os tempos, sendo Deus e vendo o futuro, ele já não quis deixar nenhum preparo para se defender a ideia da mariolatria. Mas ele tratava ela chamando-a de mulher. Jesus dirige a ela para que ela não seja desamparada. Jesus se dirige a Maria e fala, aí está o teu filho. Ele está querendo dizer, olha, você não vai ficar desamparada. Aí está João que vai cuidar de você a partir de agora. João, leve-a para casa e cuide dela, porque ela não tem ninguém. Então o seu terceiro brado na cruz foi um brado de afeição, de cuidado e de carinho. Não só para ela, mas também para aquele discípulo. E aí agora eu quero chamar a atenção de você que é discípulo de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que quando ele foi
preso, todos os discípulos fugiram, inclusive João. Todos os discípulos fugiram. Imagina aqueles que eram os seus companheiros de ministério, aquele que durante 3 anos e meio ele ficou ensinando, preparando-os para continuar a jornada. No maior momento de dificuldade da sua vida, quando ele é entregue, quando ele se entrega para ser preso, todos os seus discípulos fogem. Mas houve um que imediatamente se arrependeu e falou: eu não posso deixar meu mestre sofrendo sozinho. E retornou. E esse discípulo que retornou representa você, que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas hoje está fora dos caminhos do Senhor. Representa você, que um dia foi um seguidor de Cristo, foi um discípulo do Senhor Jesus, mas em determinado momento você decidiu abandoná-lo, virar as costas para ele, como fizeram aqueles 11. Fugiram com medo, temeram, e você decidiu abandoná-lo. Esse discípulo do amor, ele teve coragem de retornar. Ele teve coragem de reconhecer que não era certo abandonar o seu mestre. Até porque quando Jesus foi preso, também queriam prender os seus discípulos para também matarem e fazerem sofrer. Mas ele teve coragem de retornar. E eu quero dizer a você, meu querido, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você não tem coragem de retornar? Ele colocou o seu pescoço à risca, porque ele sabia que estavam procurando os discípulos de Cristo. Mas ele olhou para si mesmo e falou assim: eu não posso abandonar o meu mestre. E hoje o Senhor Jesus Cristo está dizendo para você que está afastado: você me abandonou, mas você vai viver abandonado, longe do seu mestre? E olha só que interessante, o Senhor Jesus Cristo não só disse àquela mulher: mulher, eis o teu filho, como também ele deu uma responsabilidade a esse discípulo. Ele olha para João e fala assim: olha, por mais que você tenha me abandonado na hora do meu maior sofrimento, por mais que você tenha virado as costas para mim, mas você retorna agora, e você está aqui diante de mim, então eu quero te comissionar, eu quero te dar uma responsabilidade, eu quero que você cuide da minha mãe, daquela que me colocou aqui no mundo, porque a partir de agora, ela como mãe encerra o seu ministério aqui. Eu precisava de uma mãe para vir a esse mundo, mas a partir de agora eu morro, e eu me torno Deus novamente. Eu não serei mais o seu filho, porque eu sou Deus, Deus eterno passado, Deus eterno futuro. Eu quero dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe com a sua vida o Senhor Jesus vai fazer como fez com João. João voltou e se arrependeu, e Deus já deu trabalho para ele: você vai fazer isso. Talvez o Senhor está esperando você voltar para te comissionar a algo grandioso. A terceira palavra do Senhor na cruz foi uma palavra de afeição. Ele nunca vai abandonar aqueles. Ele poderia muito bem no momento da sua dor falar assim: olha, lamento Maria, lamento mulher, lamento todos vocês, mas eu nada posso fazer por vocês. Não vou te deixar órfão, não te desampararei. E o Senhor diz para você nessa noite: não te deixarei órfão, não te desampararei. O Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. A sua morte foi doída. Os seus 3 brados iniciais: palavra de perdão, palavra de salvação e palavra de afeição. Essas são os primeiros 3 brados que ele deu. Ele deu mais 4 brados que nós vamos falar no culto da Páscoa, no domingo, dia 1º à noite. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que é crente, banhe-se com o perdão de Deus sobre a sua vida e perdoe aqueles que te magoaram. Esse é o primeiro ponto. Eu quero dizer para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Aquele ladrão estava vivendo os últimos minutos. Ele não estava preocupado em fazer a vontade daqueles religiosos, falar: quem sabe eu falando mal dele, eles vão me soltar daqui. Não. Ele sabia que a sua hora estava chegando ali. Mas ele falou: olha, eu mereço estar aqui, e eu não sei o que me espera do outro lado, mas eu quero dizer: lembra-te de mim quando entrares no seu reino, porque eu tenho certeza que se eu estiver do seu lado, nada de mal me acontecerá. Eu quero dizer para você, você precisa nessa noite tomar uma decisão: ou ser aquele que caçoou, zombou do Senhor e seguiu o que o mundo ditava. Ser crente é careta, ser filho de Deus é maluquice, é fanatismo.
ou reconhecer a santidade, a deidade de Deus e o Salvador que Ele pode ser na sua vida. E por fim, reconhecendo assim, você vai ver que o seu amor nunca se apartará de ti. O pior que seja o momento da sua vida, Ele vai lançar palavras de afeição, de amor, e nunca vai te desamparar. Feche seus olhos nesse momento.